e hoje nós vamos falar dos impostores, na verdade, também mais conhecido como sabotadores. Nós usamos impostores porque é o nome do nosso programa, Análise Comportamental e seus impostores. Mas se falarmos sabotadores, também está tudo certo, está correto, porque é um nome técnico dado pelo estudioso que desenvolveu esse estudo. Bom, tudo isso começou com o estudo do Shizad Chamini, que é um psicólogo norte-americano e fundador do Instituto Training de Coaching, um dos mais famosos dos Estados Unidos. Ele criou um livro, escreveu um livro chamado Inteligência Positiva, e onde ele fala do sabotador e dos sábios. E o sabotador, ele conceitua que são os nossos inimigos internos, ou seja, é o padrão de atitudes e comportamentos mentais que a gente desenvolve, sobretudo na infância, e a gente cria esses padrões e utiliza eles de forma automática e habitual. Cada sabotador tem a sua própria voz, tem a sua própria dinâmica, obviamente que é associado à história de vida de cada pessoa, né? Mas o intuito dele é que ele trabalhe contra o que é melhor para você. Por isso o nome sabotador. Né? Ele foi desenvolvido, então, na infância, quando a gente não estava pronto ainda para viver determinadas situações onde o nosso cérebro não tinha maturidade para viver esses aspectos, determinadas situações. Então, ele criou esses sabotadores para a gente ter uma melhor sobrevivência ao ambiente sem sofrer nenhum prejuízo mental. Por outro lado, se a gente tem um sabotador, a gente também tem o lado sábio. O lado sábio é o lado do cérebro. Pensa num cérebro, né, onde a gente tem os dois lados, os dois polos. O lado sábio e o lado sabotador. É como se a gente tivesse um anjinho e um diabinho dentro da gente. O lado sábio, ele tem acesso à sua sabedoria, ele te permite ter um discernimento, permite que a sua mente, ele usa até um termo que é assim, a sua mente é a sua melhor amiga, quando ela entra no modo sábio. E quando é que a gente entra no modo sábio? Quando a gente descobre quais são os nossos sabotadores e o momento que ele está nos sabotando, né? Esses sabotadores, eles são 10 sabotadores. E a gente costuma dizer que desses 10 tem sempre o chefe da gangue, um que comanda todos. Nós não vamos conseguir falar hoje para vocês dos 10 sabotadores, porque é um estudo bastante profundo, mas o nosso propósito hoje é falarmos de 2 sabotadores pelo menos, e nas próximas lives a gente vai percorrendo os demais para que vocês possam ir se identificando com eles. Então, o primeiro, que a gente fala que é o chefe da gangue, ele é o crítico. O crítico é aquele sabotador que ele é um sabotador do julgamento. Então, ele costuma encontrar defeitos em si mesmo, nas circunstâncias e nos outros. Esse sabotador, né, é aquele que acaba provocando uma certa raiva, ansiedade, estresse, vergonha ou até culpa nas pessoas. Via de regra, é ele quem puxa, por isso que a gente fala o chefe da gangue, é ele quem puxa os outros sabotadores para um sentimento negativo. Então, quando a gente faz o teste dos sabotadores, sempre vem um resultado do quanto nós temos esse chefe dentro da gente e uma pontuação para ele. Então, nós temos o crítico a si mesmo, só o crítico ele traz três pilares: o crítico de si mesmo, o crítico aos outros e o crítico às circunstâncias. Então, dependendo do sabotador, do indicador que nós temos de sabotador e pontuação, essa pontuação que vem de cada um desses críticos, ela potencializa a autossabotagem dentro da gente. Tá? São, então, como eu falei,
10, nós temos mais 9. Um deles é o prestativo, o insistente, o inquieto, o controlador, o esquivo, o hiperracional, a vítima e o hiperrealizador. Hoje, a gente vai falar um pouquinho do hipervigilante. Ah, e o hipervigilante que eu esqueci. Vou falar um pouquinho para vocês do hipervigilante. O que é o hipervigilante? Como eu falei no início, o hipervigilante, ele costuma aparecer, todos os sabotadores, na verdade, eles costumam aparecer na infância. Por que na infância? Porque a gente não está preparado emocionalmente ainda para viver determinadas situações. Então, nós criamos os sabotadores de uma forma totalmente inconsciente, obviamente, para a gente se defender ou para a gente se preparar, né? Sobreviver ao ambiente. No caso do hipervigilante, eu vou começar de trás para frente, ele aparece na infância por quê? Ele costuma vir por quê? Ele costuma vir de experiências ou de um ambiente onde a fonte não é segura, onde ele não tem uma base segura, onde ele vive uma certa insegurança. E essa insegurança, ela pode vir de várias situações, inclusive da figura paterna ou da figura materna, né? Onde a criança sente que a situação é imprevisível, ou não é uma situação muito confiável. Isso é o que ela vai criando na mente dela, isso é o que ela vai construindo na mente dela. E às vezes ele também pode aparecer por eventos dolorosos na vida e inesperados. Então, uma perda muito grande, um evento, um sinistro, uma situação totalmente inesperada que acontece e que muda completamente aquele mundo que ele vivia, um mundo mais seguro, e faz com que essa criança se torne mais insegura. E aí ela desenvolve o hipervigilante. Trazendo para a vida adulta, e aí o que acontece? Tem coisa errada em você desenvolver isso na infância? Não, na infância não tem nada de errado, muito pelo contrário, inclusive, nesse estudo do Cesar Chamini, ele diz que é até saudável. O problema é quando você carrega esse sabotador, é quando você carrega na vida adulta e intensifica essas características. E quais são as características? Normalmente as pessoas que têm o hipervigilante, elas são mais ansiosas, elas ficam constantemente achando que algo vai dar errado, que elas nunca podem descansar. Se elas vão em algum lugar, elas estão achando que algo vai acontecer. Vive sempre com o sentimento que alguma coisa vai dar errado naquela situação. Estão sempre ansiosos, eles às vezes têm dúvidas dele mesmo, tem dúvida dos outros, então está sempre questionando se aquela pessoa está sendo verdadeira, se aquela pessoa está sendo honesta, porque ele está sempre vigilante de que tem algo por trás daquilo. Por outro lado, ele também tem uma sensibilidade extraordinária a sinais de perigo. Então, é uma pessoa que vai estar atenta na rua, por exemplo, né? Eu possivelmente não conseguiria olhar para alguém na rua e achar que aquela pessoa poderia me colocar perigo, mesmo sendo uma situação de perigo. Já o hipervigilante, ele vai identificar isso rapidinho. Por quê? Porque esse é o modo dele operar. Então, ele está sempre olhando para isso porque ele acha que vai acontecer alguma coisa, né? Ele é desconfiado do que os outros estão fazendo. Ele também tem algumas características, assim, de que as pessoas vão estragar tudo, né? Ele nunca fica tranquilo, na verdade. Ele tem raros momentos de tranquilidade. E aí, alguns impactos acontecem na vida dele. Então, por exemplo, ele tem uma maneira difícil de viver, porque ele está constantemente ansioso, ele acaba tendo um gasto de energia muito grande, porque
Imagine a gente ficar o tempo todo pensando que alguma coisa vai dar errado, que alguém não está sendo honesto, que o que está por trás disso. Então, a mente está o tempo todo trabalhando de forma desfavorável, né? Então, ele fica com essa energia esgotada, né? E aí, isso tudo causa nele alguns sentimentos. Por exemplo, ele chega a ser cético, porque ele é muito desconfiado, né? Às vezes ele tem alguns sentimentos de cinismo. Ele tem pensamentos o tempo todo. Quando que a próxima coisa ruim vai acontecer comigo? E acontece, né, gente? Porque, inclusive, no livro do Cesar de Chamini, ele fala muito dessas questões, né? E a neurociência fala também, né? Se você programa seu cérebro para alguma coisa ruim acontece. Se você programa para algo bom, você vai estar canalizando a tua energia para algo positivo. Isso é científico, isso é neurociência, né? Outros pensamentos que tem o hipervigilante, por exemplo, ele fica pensando, se eu cometo algum erro, ele tem receio de que as pessoas o critiquem profundamente. Então, ele também não se permite errar. Por isso que ele está o tempo todo vigilante, né? Ele quer confiar nas pessoas, mas, na verdade, ele fica desconfiado delas. Ele fica... É aquilo que eu falei no começo, ele fica com o anjo, com o diabinho, o tempo todo na mente dele. Normalmente, aqui tem uma pergunta de qual idade que isso começa. Normalmente é dos 6 anos para frente, 5, 6 anos, quando a criança começa a já ter noção de que ambiente é esse, já começa a entender em que ambiente ela está inserido. Mais precisamente no 7, mas tem criança que é mais madura, ela já começa nos 6. Tá? E tem um outro aspecto que o hipervigilante usa, que a gente costuma dizer, a mentira para ele justificar essas atitudes. Ele coloca assim, a vida é cheia de perigos, então se eu não ficar alerta, quem é que vai ficar? Então, a desculpa dele para o mundo, para ter essas atitudes e comportamentos de autossabotagem, é que ele fica dando essa justificativa de que a vida tem muitos perigos e se ele não ficar atento, quem vai ficar? Né? Será que ficou claro para vocês o que é o hipervigilante? Vocês puderem fazer um sinalzinho para mim, porque agora eu vou entrar num exemplo para vocês, num exemplo prático. Uns dias atrás, eu estava dando uma devolutiva de sabotador para uma pessoa. E eu comecei a falar as características para ele. Eu comecei do começo, não como eu estou fazendo com vocês agora. E aí eu comecei a explicar, é ansioso, é hipervigilante. E ele me falou, nossa, eu sou assim o tempo todo. Ele é um empresário, ele tem um negócio, e ele falou assim, eu tenho a impressão que todo dia vai acontecer alguma coisa errada. Eu tenho a impressão que não vão entregar um produto, que vai acontecer alguma coisa no caminho, que vai faltar uma pessoa, o técnico no horário combinado, e ele fica tenso o tempo todo, né? E ele me explicando isso, eu falei, e você consegue? Né? Ele falou assim, nossa, eu realmente chego em casa exaurido, minha energia foi embora, chego cansado, chego indisposto. E ele tem o hipervigilante 9. Só para vocês terem ideia, esse gráfico ele vai de 0 a 10. Então ele tem o hipervigilante 9. Imagina como ele fica tenso o tempo todo. E aí ele falou assim para mim, Ana, eu acho que eu sei, acho que justifica. Ele falou assim, acho que faz todo sentido o que você está falando. Ele falou, porque na minha infância, meu pai tinha sérios problemas com dinheiro. E o que acontecia? Ele ganhava dinheiro e perdia, ele ganhava e perdia. E a gente morava, cada
período a gente estava mudando de casa, porque como ele gastava tudo que ele ganhava, ele ficava devendo, ele vendia uma casa, comprava outra, daí ele conseguia nesse negócio ganhar um carro, daí depois ele ganhava. Então a gente vivia desde pequeno, tinha essa vida de não saber o dia de amanhã onde que nós iríamos estar. E faz sentido o que você está falando, e isso foi minha infância inteira, até minha vida adulta, né? Então ele carregou essa experiência, né, da vida, da infância dele e trouxe essa característica presente no hipervigilante, né? E aí o que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar a combinação, que é essa proposta aí do nosso programa, né? Essa combinação do hipervigilante com as características do tipo comportamental, porque dependendo do tipo comportamental, é uma potencialização do sabotador, da pessoa utilizando o sabotador no modo do impostor, né, usando no modo sabotador o tempo todo, e não no modo sábio. Então, a ideia é a gente aprender quando ele aparece, criar mecanismos para a gente poder controlar, né, e utilizar a mente no modo sábio. É fácil, gente? Não é fácil, mas quando a gente começa a se autoconhecer e entender isso, tudo fica mais fácil. A Araceli está perguntando se existe um teste. Existe sim, Araceli. Existe um teste onde todos nós, na verdade, temos 10 sabotadores. Mas a gente sempre tem 2 que nós utilizamos mais, que são os mais fortes, o mais presente e que acabam sendo o nosso fio condutor das nossas atitudes e comportamentos. E ele tem uma graduação de 0 a 10. Quanto mais alto, mais a tua mente te sabota. O ideal é a gente estar sempre mais no equilíbrio, no 5, abaixo, e também quando está muito abaixo, entender se aonde nós estamos inseridos, se ele não requer também que a gente tenha essa característica no modo sábio. Ana, sempre no modo sábio. A Ana Paula, pediatra, ela está perguntando se essas características se baseiam nos 12 arquétipos de Jung. De Jung. De Jung? Sim, assim como as características do tipo psicológico. Eu até, na semana passada, fiz uma introdução do tipo psicológico, que ele é uma evolução do estudo do comportamento humano. E uma delas é o estudo dos tipos psicológicos de Jung. Aqui tem sim, mas não totalmente vinculado aos 12 arquétipos. Mas tem sim muito de Jung aqui. A Zeli está falando que é libertador. E realmente é. A gente costuma dizer que quando a gente descobre, né, o nosso perfil e os nossos impostores, a gente tira uma culpa das nossas costas, porque a gente começa a se conhecer e entender porque que a gente se comporta de determinadas maneiras, né? E mais do que isso, a gente começa a se policiar, a se analisar em que momento que a gente está colocando esses sabotadores, esses impostores no modo sabotador, né, para que a gente consiga mudar o nosso comportamento quando aquilo está atrapalhando a nossa vida. Que como a Ana disse, os impostores, ele pode estar no modo sábio, que ele vai te ajudar, mas ele pode estar no modo sabotador, onde ele está te atrapalhando. Então, realmente, ele é libertador a gente saber disso. Sabe, a minha vida, quando eu comecei a estudar o coach, né, que faz uns 4 anos atrás que eu comecei a estudar e me formei, e daí a gente faz vários testes foi libertador para mim, porque eu comecei a entender por que eu me comportava de determinadas maneiras, né, e que isso veio, daí comecei a analisar a que momento que isso na minha vida gerou esse sabotador, né, é muito libertador mesmo. Pode ir, Ana. E alguém perguntou aí como que faz o teste, né? O teste, a gente, dentro do programa, a gente manda um link para vocês. São 2 testes dentro do nosso programa. O teste do perfil comportamental, que são os 4 tipos baseado todo ele na teoria do Jung, mas especificamente esse teste é um teste desenvolvido pelo William Marston.
E o do Chiszard-Chamini, que é um teste também que vocês podem fazer. Esse tem na internet, gente. A gente vai ser bem honesta com vocês. Se vocês procurarem, vocês podem fazer esse teste na internet, da inteligência positiva do Chiszard-Chamini. A grande questão é você interpretar tudo isso, porque vem um calhamaço de mais de 14 folhas do sabotador. Né? Por isso que a gente fez a especialização no sabotador, para estar trazendo esses exemplos e estar trazendo para vocês como equilibrar, porque esse é o grande segredo. Mas o teste está disponível para quem quiser fazer na internet. Do perfil comportamental, não. Do perfil comportamental... Não, do perfil comportamental não. A gente precisa ser credenciado, né? A gente precisa ser também habilitado para poder... tem uma formação específica para isso, para poder fazer, mas do Chiszard não está disponível, até porque tem o livro dele também, que é a base de tudo isso. E o grande segredo é como a gente cruza e como a gente aprende, que é o que a gente está propondo aí no nosso programa. Quando a gente cruza o perfil com os impostores. Exato. E a gente costuma dizer o seguinte, que quando a gente faz esse cruzamento, pegando o exemplo ainda dessa pessoa que eu estava conversando na semana passada, ele falou assim, nossa, mas isso aqui você está me vendo por dentro, é o meu raio-x, né? Você está falando coisas de mim que como é que você sabe? Eu falei, não, eu não sei. Né? Foi você quem me disse através do teste. Né? Eu só estou interpretando isso para você, eu só estou mostrando para você como é que é o seu comportamento no dia a dia e por que esse seu comportamento... Você está me falando do seu comportamento e eu estou explicando por que você se comporta assim. E as formas de mitigar isso. Quando a gente aprende isso, nossas relações se modificam. Nossas relações ficam melhores, né? Seja a relação no trabalho com colegas, seja a relação com amigos, seja a relação conjugal mesmo. Com filhos. Seja de filhos, seja com pais, né? Tudo melhora, porque você começa a entender e você começa a ouvir, a gente costuma dizer assim, você começa a ouvir essa vozinha interna aí falando com você, quando você está hipervigilante demais além da conta. Né? E aí você fala, opa, aqui eu já estou passando do limite. E aí vamos utilizar recursos para a gente poder mitigar. A Thaís está perguntando, Ana, se todo comportamento atual tem raiz na infância. A grande maioria. A grande maioria. Nesse estudo, sim, né, dos sabotadores, a gente pode provar para você, Thaís, que tem, porque não teve sequer uma devolutiva que eu dei que a gente não identificou isso. Eu vou dar o meu exemplo também, tá? Para ficar claro. Eu sou uma prestativa, né? Uma prestativa alta, 9 é o meu prestativo. Eu não entendia antes por quê, mas assim, se vocês conhecerem a minha história, vocês vão ver que eu chego no limite de prestativa ao extremo, a ponto de eu ter doado um rim, tá? Então, assim... Existem N fatores que eu fiz isso, mas é um exemplo, né? Na minha infância, o que aconteceu? Eu sou filha mais velha, a minha mãe sempre ensinou que eu tinha que ser exemplo para as minhas irmãs, e além de ser exemplo, eu tinha que dividir tudo. Né? Então, tudo eu deixava para mim, eu era a última, eu fazia uma série de coisas esperando por elas. E a minha mãe também tinha claro que eu amo minha mãe, não estou julgando, ela nem fazia isso porque ela queria, ela também é uma forma de sobrevivência dela, né? Nos problemas que ela tinha com meu pai, eu tinha 8 anos, 9 anos, ela compartilhava comigo, porque seu pai é isso, porque seu pai fez aquilo, porque seu pai é assim, porque seu pai não colabora com isso, porque seu pai não vai lá, né? Ela trazia isso, eu ouvia tudo isso e eu sentia que eu precisava amenizar, né? Ajudá-la. Então, eu sempre falava alguma coisa, eu sempre dava um jeito de ajudar minha mãe nisso. E aí, quando eu trago isso para a vida adulta hoje, além de eu ter essa característica, além de eu trabalhar com isso, ajudando pessoas, né, eu tenho o meu perfil comportamental que também
reforça essa característica. Eu sou uma planejadora, e a planejadora é uma pessoa diplomata, uma pessoa que quer ajudar os outros, uma pessoa estrategista, que sempre encontra uma palavra boa, que sempre busca uma solução do problema. Então, essa característica do meu tipo psicológico com o meu sabotador, que é altíssimo, potencializou isso em mim. E potencializando isso em mim, eu vou ser sempre o quê? Pensar sempre nos outros, menos em mim. Tá errado? Não, mas tudo que é exagero é prejudicial, né? Eu posso pensar nos outros. Tá, claro que posso e devo, né? Mas também não me anular, né? Não me anular. Então, esse é o ponto, né? E quantas pessoas que têm essas características são anuladas pela vida, por não conhecer, né? Isso é o importante, isso é o segredo de se autoconhecer, de conhecer esse programa. Ah, tem tudo a ver com as crenças, sim. Alguém está perguntando das crenças, sim. As crenças a gente vai adquirindo, e essa é uma grande forma da gente entender que algumas crenças a gente adquire lá na infância e a gente pode transformar isso. Sim. Legal. Agora, bom, você quer falar um pouquinho também para eu não ficar falando, só eu falando, né? Agora eu vou dar outro exemplo, né, esse eu vou falar também que é quando a Ana falou, quando você junta, né, o perfil junto com o sabotador e eles têm a ver, o quanto isso pode somatizar, o quanto isso somatizou na minha vida, o quanto isso me deu de problema antes de eu conhecer quem eram meus impostores e o meu perfil comportamental, né? Um dos meus sabotadores quando eu fiz, porque isso, gente, a gente faz hoje, mas a tendência é que a gente faça daqui a um tempo e que ele esteja melhor, porque a gente vai estar prestando atenção naquilo, né? E a gente vai abaixar aquela nota e aumentar aquelas que a gente precisa. E há 2 anos atrás eu fiz, e o meu inquieto é um dos sabotadores, um dos impostores. Sabotador e impostor é a mesma coisa, tá? Para quem não estava no começo, que a Ana explicou. Um dos meus impostores é o inquieto. Né? E o inquieto, ele está em constante busca de alguma coisa nova para fazer, em busca de excitação, ele começa isso aqui, ele para, ele começa outra, então ele está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ele não tem foco inquieto, ele tem uma dificuldade enorme de ter foco, né? Ele fica disperso muito rápido, ele permanece sempre ocupado, né? E eu, num processo de terapia, a minha terapeuta falava muito, né? Quem se mantém sempre muito ocupado é porque não quer prestar atenção aos próprios sentimentos, né? Aquilo que te machuca, aquilo que te dói, né? Então, os meus 2 maiores é esse e o hiperrealizador. Então, você imagina, o hiperrealizador, ele é parecido com o inquieto, mas ele tem algumas coisas assim. Ele hiperrealiza, ele também está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ele está sempre preocupado com o que os outros estão pensando dele, com o que os outros estão achando de tudo aquilo que ele está fazendo. Ele não faz para ele. Então, ele tem uma tendência enorme de virar um workaholic, por exemplo, trabalhar incessantemente. Ele tem uma necessidade imensa de ter um status muito alto para provar para as pessoas que ele faz as coisas bem, né? E então você imagina, juntou aí 2 super sabotadores que tem muito a ver um com o outro e que os 2 me levam a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Juntando com o meu perfil comportamental, que é de comunicador e executor. Executor, o que é no perfil comportamental? Também, entre outras coisas, aquela pessoa executora, aquela pessoa que vai que nem um trator em cima, né? Vai passando tem um objetivo, fixa naquele objetivo e vai que nem uma doida para alcançar aquele objetivo. Então, ela deixa muito detalhe de fora, faz muito retrabalho. Então, quando vocês começam a imaginar tudo isso, juntando um executor, um inquieto com um hiperrealizador, é uma pessoa que não para um minuto. E a gente sabe quanto isso faz mal para a nossa saúde, né? O quanto isso prejudica a nossa saúde emocional e física de não conseguir ficar parada, de não conseguir ficar sem fazer nada, né? O ócio é uma coisa que a gente precisa aprender, o viver no agora. Então, o que acontece? Né? A minha ansiedade sempre é a 1000. Eu tive problemas sérios com ansiedade, tive que tomar remédios
para ansiedade há anos atrás. Tamanha loucura que era a minha vida, porque eu estava sempre fazendo muita coisa. Então eu pegava muita responsabilidade para mim, que nem minha era. Deixa que eu resolvo, porque o executor tem muito disso, né? Ele se irrita, ele fica impaciente com as pessoas que na cabeça dele, na visão dele, são pessoas lentas, então ele arranca da mão daquela pessoa e vai fazer. O problema é que ele começa a pegar um monte de responsabilidade, muitas que não é dele. E daí ele se sobrecarrega, ele fica estressado, ele fica ansioso. Então, a importância, quando a Ana falou que tem esse teste na internet para fazer, mas é esse exatamente a mágica de tudo, o lindo de tudo desse processo, é quando a gente junta tudo. E eu comecei a me entender e falar, nossa, ok, agora eu entendo por que eu corro tanto. E comecei a analisar lá atrás, quando foi que isso aconteceu, né? Mas, voltando, como é que eu me tornei uma criança tão agitada, uma criança com a necessidade de autoafirmação, a necessidade de provar algo para alguém, né? Então, eu era uma criança que eu não tinha limite no perigo. Por quê? Porque eu estava sempre tentando mostrar para o outro que eu podia mais, que eu não tinha medo. Então, eu subia em árvores de 3 metros, eu pulava muro com patins, né? E eu lembro muito da minha mãe falando uma frase, ela vai lembrar, a Renata se vira. Muito provavelmente, como eu já nasci com uma personalidade de realmente fazer as coisas, ter iniciativa, essa frase foi criada na minha família e a Renata se vira. A Adriana não se vira tanto, o Marcelo não se vira tanto, mas a Renata se vira. E aquilo entrou dentro de mim, que eu levei isso para a vida adulta ok, a Renata se vira. Eu sou independente, não preciso de ninguém, né? Porque a Renata se vira. E a gente sabe que a gente precisa das pessoas. Então eu tive uma dificuldade durante anos de pedir ajuda para qualquer pessoa, né? Eu ajudava. Eu também tenho um prestativo alto. Eu ajudava muito, mas eu não pedia ajuda. Então você imagina, por isso a crise de ansiedade, o problema de ansiedade que eu tinha, estava tudo relacionado com esses impostores e com o meu perfil comportamental. Olha como isso é lindo, né? Porque você trouxe uma frase aqui, a Renata se vira, né? Que ela retrata bem como as pessoas liam você, né? Faziam a leitura de como eram as suas atitudes e seu comportamento, e já, né, respondendo aí quem perguntou das crenças, e já colocaram uma crença em você. Sim. Né? Porque, assim, a Renata se vira, ela vai dar conta, seja do jeito que for. Ela é uma hiperrealizadora na característica hoje, você sabe, né? A Renata se vira porque ela vai resolver o problema, né? Sem precisar de ninguém. E aí você cresceu com isso. Exatamente. Né? Olha, e resolvendo muitos problemas que não eram meus, né, que jogavam no meu colo. Por quê? Porque a Renata se vira, né? Então você pega, porque o executora faz isso, ele tem um objetivo, então eu vou fazer, né? Uma frase para mim que eu sempre falo que é: eu duvido que você faça tal coisa, né? Hoje quando a pessoa fala isso, eu falo: peraí, o problema é seu que você está duvidando. Antes não, eu duvido que você faça isso, eu me matava para conseguir fazer aquilo, né? E é sempre aquele negócio no modo sábio e no modo sabotador. Por quê? Porque esses sabotadores, eles também têm muita coisa de bom. Porque é legal, não é, gente? Por exemplo, uma pessoa que tem iniciativa. Pô, é legal uma pessoa que tem iniciativa, né? É legal uma pessoa que realiza, uma pessoa que executa, uma pessoa que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É bem legal, mas quando você está equilibrada. Porque senão o que? Sua mente padece, o seu corpo padece junto, né? O meu nível de ansiedade numa época era um nível assim do grau Master Plus, né? Eu tive crises de ansiedade muito forte em virtude disso, né? Porque eu não entendia, eu não sabia por que eu me comportava daquela maneira. E eu achava super legal, Ana. Eu achava assim, que eu me achava must, maravilhoso, blaster, por ser dessa forma, né? E não era bem assim, aquilo estava me fazendo muito mal. E mal também para quem não ajudava demais. Porque o que acontece, quando você ajuda demais uma pessoa e faz as coisas por ela, aquela pessoa não cresce, né? A tendência é fazer isso com filhos. Quando eu me vi eles pequenos, eu já estava fazendo por eles. E foi nessa época que eu comecei a estudar, eu falei, não, ele tem autonomia para fazer sozinho, eu não posso fazer isso por ele. E a criança vai fazer mais lento que você, né? E a Renata está falando do exercício dela com os filhos, eu posso garantir para vocês também,
que foi um aprendizado incrível quando eu fiz essa formação. Eu já tinha feito a psicologia junguiana, que é maravilhosa, que eu amo de paixão, que traz muito conceito, mas ela é mais densa, né? Mas aqui, essas duas ferramentas, esses dois testes e a formação que a gente fez, ela traz uma clareza imensa das atitudes com a gente. E eu posso garantir para vocês, tenho várias imperfeições como mãe, mas eu mudei muito, eu melhorei muito, porque a gente também, como mãe, acha que a gente se desafia o tempo inteiro achando que a gente está fazendo sempre o certo. E às vezes a gente está reforçando algumas atitudes e comportamentos que elas não são as melhores. Isso me deu uma clareza muito grande. Tenho certeza que eu vou cometer erros, né, sem querer, obviamente, mas também tenho certeza que eu estou podendo ser melhor a partir desse aprendizado que eu tive. E essa é uma proposta que a gente faz para quem está aqui. Né? É importante, Ana, também na educação dos filhos, desculpa te cortar, mas na educação dos filhos, é que como a gente sabe, quando a gente conhece esses impostores, a gente até sabe em que momento que a gente pode colocar isso na cabeça do seu filho, porque lembrando que o seu filho também pode vir trazer impostores desequilibrados para a vida adulta. Então, eu me vejo muito me policiando para ver se eu mesma não estou colocando esses impostores na vida das crianças, né? Eu sou separada. Então, o meu filho mais velho, ele tem a mania o hábito, né, de se achar que é o homem da casa, que é o irmão mais velho, então ele começa a dar bronca no mais novo, ele começa a se preocupar demasiadamente comigo. Se eu saio, por exemplo, ele não para de me ligar, porque ele fica preocupado se eu volto, se eu não volto, porque para ele o papel dele é o papel de que ele tem que me proteger, e na verdade é a mãe e o pai que protegem os filhos e não ao contrário, né? Então, quando eu começo a perceber esses comportamentos, eu sento com ele e falo: Tiago, presta atenção, filho, você não é responsável por mim, você não é responsável pelo seu irmão. Você é um adolescente de 14 anos, mas você não é responsável pela casa, você não é o homem da casa, você é um adolescente, né? E para trabalhar isso neles também, né? No prestativo também, né? De querer sempre estar ajudando o outro, fazendo pelo outro. O Diogo é muito assim: calma, filho, calma, você tá passando por cima de você para ajudar um amigo. Presta atenção se você não está se boicotando nesse momento. Então, olha como é lindo isso, né? Olha que coisa rica, porque se nossos pais soubessem disso, a gente não teria esses sabotadores tão alto também, né? Com certeza, com certeza. Gente, a gente se comprometeu de fazer meia hora de live para não ficar cansativo para vocês, porque eu sei que nós sabemos que todo mundo tem compromisso, a gente já passou um pouquinho. Eu estava vendo aqui algumas perguntas. Algumas pessoas perguntaram como é que faz esse teste com a gente. A Renata já vai explicar sobre isso, mas antes eu queria deixar aqui uma informação e uma mensagem muito importante. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que a terapia ajudou. Gente, terapia é fantástica, a gente super recomenda. Eu já fiz, a Renata já fez, acho que é um processo maravilhoso. Quem faz, continua fazendo. Isso aqui não substitui nada disso. É um processo, é uma ferramenta de autoconhecimento. É importante a gente deixar isso claro, mas é uma ferramenta que vai dar para o teu terapeuta, para a tua psicóloga, uma base muito boa para alavancar o teu processo, se você estiver fazendo. Se você não estiver fazendo, não tem problema nenhum. Ela também te ajuda, porque é o nosso propósito. Esse é um grande propósito nosso nesse curso, fazer essa junção e dar esse raio-x para você, para que você possa se autoconhecer e dar um upgrade mesmo na sua vida, nos seus relacionamentos. Então, a Renata vai falar agora como é que vocês acessam o teste, como é que vocês podem participar conosco. Tá. Bom, gente, lá na bio, a bio, para quem não sabe, tem a página do Instagram e tem a nossa página do Instagram, e daí tem essa bolinha aqui, né, do lado esquerdo, que é a bolinha onde aparece uma foto minha e da Ana. Ali é a bio, é o perfil da nossa página. Lá tem um link, vocês clicam naquele link, ele vai ter, vocês clicam no botão e vão cair numa página. Nessa página vai estar explicando em detalhes como é que funciona esse programa, né? Esse programa tem aulas gravadas onde a gente explica
explica detalhadamente todos os impostores, os 10 impostores, a gente explica da onde ele surgiu, como é que é feita essa análise, do perfil a mesma coisa, e a cada 15 dias a gente vai estar ao vivo com você, para a gente fazer essa devolutiva para vocês, porque vocês vão receber um relatório, vão ler esse relatório e vão ficar um pouco perdidas, né? Tá, e agora, o que eu faço? Né? Por isso que são essas aulas ao vivo, para que a gente consiga fazer essa devolutiva com vocês. Eu acho muito legal, de repente, se você está a fim de fazer, convide seu marido para fazer junto, ou quem é o homem, convide sua esposa para fazer junto, porque isso dá um salto gigantesco no relacionamento das pessoas, de verdade, porque você começa a entender o perfil do seu marido, o seu perfil, e você começa a perceber que muita coisa que o seu marido faz, ele não faz, ou a sua esposa, não faz para magoar, não faz por mal, ele faz isso porque é do perfil dele. Então, imagine só, os dois se entendendo melhor como é essa relação. A gente falou muito isso na live passada, né? Do quanto no relacionamento entre homem e mulher, como isso ajuda, como isso, né? Eu não queria perder essa deixa, Rê, porque ainda aquele caso que eu falei da semana passada, eu comentava com uma pessoa sobre o perfil dele, né? Ele é um hiperrealizador também. E um hiperrealizador e um executor, como a Renata falou. E aí, quando eu dizia para ele, olha, quando você for fazer alguma atividade na sua casa, com a sua esposa, é importante, claro que isso é meio óbvio, né? Mas ele achava que é importante você perguntar a opinião dela, você perguntar como ela quer, que dia ela quer, que hora ela quer, quem ela quer convidar. E ele falava assim, nossa, eu sempre tomei todas as decisões de como fazer, o que comprar, o dia, que turma que eu chamava. E até que um dia ele falou assim, você conversou com ela? Ele falou para mim. Eu falei, não, eu nem conheço, eu nem a conheço. Aí ele falou assim, até que um dia ela estourou. Ela estourou porque ela falou, você não pede minha opinião, você não pergunta o que você vai fazer. Ele falou assim, mas eu achei que você gostava. E ela gostava de receber as pessoas, mas ela queria ser inserida no processo. Né? E ele estava achando que ele estava fazendo o melhor para ela, e ele não estava. Né? Ela estava sendo desconsiderada no processo. E ele falou assim, meu Deus, essa hora, como eu fiz coisa errada? Eu falei, não, faz parte, a gente está num processo de autoconhecimento e de aprendizado. Agora você já sabe que você tem que falar com ela, pedir a opinião dela, deixar ela organizar também do jeito dela esses eventos. E o mais legal disso, né, dessa parte de relacionamento, eu acho assim que como ela é um perfil oposto do dele, ele começa a entender, quando ela fica chateada, que aquilo não é frescura, né? Porque a gente tem a tendência, é frescura, já tá brava de novo. Ele começa a entender que do outro lado, ela tem o perfil dela e que são outras necessidades diferentes da dele. Né? E não é por frescura, né? Não é por sensibilidade alta, nada disso. É porque não é birra. Não é birra, exatamente. Ela não quer brigar à toa, mas é porque o perfil dela, ele está passando por cima do que ela é, na verdade, e vice-versa, né? Então, os dois começam a entender isso, e quando ele fizer a mesma coisa, de repente começar a fazer tudo, sem, ela pode parar e falar, ó seu sabotador e seu impostor aí. Olha, né? O hiperrealizador, vamos com calma aqui, o executor, né? Abaixa, freia um pouquinho, né? E ele não vai se sentir ofendido e criticado, porque nos relacionamentos tem muito isso, né? Ao se sentir criticado, a pessoa, ela pode reagir, ou ela fica chateada, ou ela devolve na mesma moeda, né? Essa é a tendência. E principalmente o executor que não aceita críticas, né? Exatamente. Vai a característica do perfil, né? Então é isso, gente. Se vocês quiserem, quando vocês clicarem lá, vocês vão conhecer melhor, tá tudo lá muito bem explicado, inclusive tem um vídeo de exemplo, que é a Ana fazendo uma devolutiva comigo, para vocês entenderem como é esse processo da devolutiva, dessa análise que a gente vai fazer ao vivo. O vídeo que tá lá... É um demo, né? É um demo. Exatamente. Não é uma devolutiva inteira, é só uma demonstração. Isso. Então, uma devolutiva inteira tem mais de 1 hora, e se a gente colocasse esse vídeo, ia cansar quem tá vendo. Mas ele é um demo, dá para ter uma noção bem grande do que é essa devolutiva. Lá também tem um botão pro WhatsApp para você chamar eu e a Ana, qualquer dúvida que vocês tiverem. E assim, o valor que a gente está fazendo, um valor super baixo, porque a gente está começando, então a gente realmente está começando no online, né? Não no atendimento presencial, a gente já fez vários, mas no online a gente está começando. Então eu falei, Ana, vamos
vamos fazer um preço mais legal para que realmente as pessoas elas conheçam essa ferramenta que a gente possa ajudar bastante. E dá para fazer mais barato porque a gente consegue atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? E pode dividir em 12 vezes, então é menos do que uma pizza por mês. Eu acho que vale muito a pena, a gente gasta com tanta coisa desnecessária, né? Inclusive com a pizza, né? Que faz mal, que engorda, né? Inclusive com a pizza. Come todo dia pizza, pra você ver toda semana pizza. Mas enfim, a gente gasta com tanta coisa e muitas vezes a gente acha que aquilo é desnecessário, né? Mas o preço é bem legal mesmo, é para entrar. A gente pretende subir esse preço daqui a alguns meses, mas por agora esse preço promocional vai continuar e ainda leva de bônus o meu livro, que é Saia do Ponto Morto, e que o pessoal tá lendo e tá amando esse livro. A gente tá dando de bônus para todo mundo que se inscrever. E para as 20 primeiras que se inscreverem, tem isso também. As 20 primeiras vai ganhar uma sessão de clareza comigo e com a Ana. A sessão de clareza é uma sessão de coach, é uma ferramenta de coach incrível, onde a gente vai te ajudar num processo de realização de um sonho que você tenha, de um objetivo que você queira alcançar. Acho que é isso, né, Ana? É isso. E eu falo rápido pra caramba, e eu sei que meu sabotador que faz isso, eu falo rápido pra caramba, mas eu tô me policiando pra falar mais devagar. E hoje até uma terapeuta que eu tava conversando, ela falou, você precisa respirar, você não respira, você não para de falar. Mas eu acho que é isso, né, Ana? É isso. Desculpem se a gente extrapolou, mas a gente se empolga mesmo, porque nós amamos isso e não só amamos, mas nós acreditamos Sim. no potencial transformador que essa ferramenta tem. Né? É fantástico. Eu falo com paixão, Renata fala com paixão, porque a gente vive isso, a gente vê isso nas devolutivas que a gente faz para as pessoas. E como ela falou, a gente está fazendo um programa facilitado para que vocês possam ter acesso, vocês possam conhecer e realmente ter uma vida melhor no sentido do relacionamento, mas também daquilo que você quer para a sua vida, para tentar realizar o sonho, porque os 20 primeiros vão ganhar a sessão de clareza, que é maravilhosa. Esperamos vocês.